O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a colocar a alegria nas verdadeiras realidades. Jesus diz: Ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Os discípulos, os 72 discípulos saíram em missão e realizaram grandes coisas que, sim, eram motivo de alegria, até os espíritos os obedeciam. Mas Jesus disse: mas existe uma alegria maior, uma alegria verdadeira, uma alegria sem a qual nada mais é motivo de alegria, que os vossos nomes estejam escritos no céu, porque de nada vai adiantar realizar essas obras carismáticas, que os espíritos vos obedecem, de nada vai adiantar se os vossos nomes não estiverem escritos nos céus. Então esta primeira alegria, esta principal alegria da salvação eterna, alegria esta que não tinha ainda sido revelada em grande parte do Antigo Testamento. O livro de Jó, ele foi escrito exatamente porque esta alegria não tinha sido revelada, isto é, no tempo de Jó, não existia ainda a fé na ressurreição. O que é que eles esperavam? Eles esperavam que os bons fossem recompensados com bens aqui na terra e os maus fossem castigados com males aqui na terra. Só que eles começaram a ver que existiam pessoas boas que sofriam e pessoas más que prosperavam, que tinham alegria, que tinham uma vida muito boa. E aí começaram a entrar em crise, porque se eles não esperavam uma recompensa póstuma, uma recompensa após a morte, se eles só esperavam a recompensa neste mundo, eles entraram em crise. É tanto que
O livro de Jó vai sendo desenvolvido e no final termina sem dar resposta nenhuma. O agiógrafo, o escritor sagrado, termina dizendo: e aí Jó teve muito mais bens, e aí Jó teve muitos filhos, e aí Jó teve uma vida longa. Quer dizer, ele terminou como começou. A retribuição terminou aqui na terra, porque eles ainda não tinha sido revelada a ressurreição, que Deus retribuiria, que Deus recompensaria no céu os seus eleitos, os seus fiéis. E é esta a nossa fé. Não é para este mundo, não é simplesmente para este mundo que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E isso, meus santos, embora a nós, cristãos católicos, nos seja óbvio, é importante que nós reavivemos esta fé, porque constantemente somos tentados a esquecê-la. Constantemente estamos pedindo que Deus ratifique, que Deus confirme a nossa fé, concedendo-nos graças neste mundo. E Deus não nos prometeu uma vida sem males, uma vida tranquila, uma vida com muitas graças materiais neste mundo. A nossa esperança é o céu. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então vamos lá. Em cada missa, na nossa vida de oração, em cada sacramento recebido, pedir a nosso Senhor esta graça: Senhor, fazei com que a minha fé cresça cada vez mais. Fazei, Senhor, com que eu tenha uma fé firme, de modo que nenhum acontecimento triste desta vida me faça vacilar na fé. E que nenhum acontecimento muito gozoso, muito agradável, muito feliz, me faça esquecer da verdadeira felicidade. Sim, porque são os pontos que nos tentam a esquecer o céu. As tristezas pelo desespero, isto é, são tristezas, tribulações, dificuldades, sofrimentos, e aí você desanima na fé, e até é tentado a pensar que não existe nada além disso, que não existe uma outra vida verdadeira pela qual vale a pena batalhar, labutar, esperar. Mas também existe uma outra tentação: você vive tão disperso e distraído em tantos afazeres, em tantos prazeres, em tantas coisas agradáveis, que você se esquece daquilo que verdadeiramente importa. Então não nos esqueçamos, o diabo é como o leão a rugir, procurando a quem devorar. E ele quer arrancar do nosso coração esta dedicação para as coisas do céu, para as realidades celestes. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. E eu gostaria então de, tendo esta palavra de nosso Senhor, fazer uma leitura de um ponto apenas da vida de Santa Faustina Kowalska, cuja memória estamos hoje celebrando, apóstola da misericórdia. Santa Faustina foi batizada com o nome de Helena, nasceu no dia 25 de agosto de 1905. Então é quase uma contemporânea nossa, né? Uma santa, cronologicamente falando, muito próxima a nós. Uma santa dos nossos tempos. Pois bem, Santa Faustina nasceu e desde pequena ela tinha essa inclinação para as realidades espirituais. Isto é, ela se sentia atraída pelas realidades do céu.
nela, já desde pequenina, existia aquela sabedoria do alegrar-se, porque os vossos nomes estão escritos no céu, no alto, em Deus. Só que, quando eu digo que ela tinha essa inclinação, eu não estou falando que esta inclinação era invencível, indestrutível. Eu nem sei se essa palavra agora que eu vou dizer existe. Inabafável. Não sei. Que não podia ser abafada. Mas uma coisa é certa, meus santos. Nós precisamos colaborar com a graça. Ela tinha esta inclinação? Tinha. Mas os dons de Deus podem ser perdidos. Os dons de Deus podem ser abafados. Os dons de Deus podem ser sufocados, como aquela semente lançada entre os espinhos. E algo semelhante aconteceu na vida desta menina. Então ela, com 7 anos, ela inclinada para as realidades espirituais, ela gostava de rezar, ela acordava no meio da noite para rezar, e a sua mãe dizia: minha filha, você vai acabar adoecendo. E ela dizia à mãe que era o seu anjo da guarda que a acordava para rezar, e que ele preservava a sua saúde, porque não obstante ela dormisse pouco, ela sempre estava feliz, animada, cheia de energia, de alegria. Então aquilo não comprometia a sua saúde. E ela então, desde pequena, percebeu que existia nela um chamado a se dedicar totalmente a Deus, a se consagrar completamente a Deus. E ela percebia que naquele chamado estava a sua verdadeira felicidade, de se consagrar plenamente a Deus. Vocês sabem, meus irmãos, e às vezes pessoas da igreja fazem isso. Isto é, vocês sabem que muitas pessoas lá fora veem uma consagração de vida como algo triste. Isto é, quando você vê um rapaz, um jovem, uma moça, que dizem assim: eu quero me consagrar totalmente a Deus, eu quero ser padre, eu quero ser religioso, eu quero ser religiosa. Aí a pessoa diz: gente, coitadinho, não vai nem se casar. Coitadinha, gente, vai se trancar em um convento. Nossa, gente, mas é melhor do que ser ladrão, prostituta, né? Não, as pessoas dizem isso. Eu ouvi isso. Não, mas é melhor, né? Melhor do que ser ladrão, né? Os seus pais devem ficar tristes, né? Mas é muito pior se você fosse ladrão. Aí eu disse: é verdade. Seria muito pior se eu fosse ladrão, né? Mas as pessoas não veem como: nossa, gente, que maravilha, você escolheu a melhor parte. E às vezes, pessoas na igreja pensam assim. E os pais de Santa Faustina assim pensavam, que não queriam. Não. E além disso, nós não temos condições para o dote, porque naquela época, para entrar no convento, você tinha, como para entrar no seminário, né? Tinha que pagar os estudos. No caso do convento, tinha que ter o dote para as necessidades primeiras, né? Todo o enxoval, e também uma quantia X de dinheiro, de modo que, se aquela religiosa saísse do convento, não sairia com as mãos abanando, teria alguma coisa com que iniciar a sua vida depois que saísse do convento. Então, os pais de Santa Faustina não a apoiaram, foram resistentes, e ela tentou por várias vezes, e por várias vezes a negativa foi clara: não, você não vai entrar na vida religiosa. E diz então que Santa Faustina se entristece,
mas resolve entregar os pontos. Não lutou pela sua vocação. E disse, então tá bom, já que meus pais não querem, eu vou então fazer a minha vida aqui fora. E começou a se dedicar às coisas do mundo. E quando eu falo aqui, se dedicar às coisas do mundo, eu não estou falando que ela se entregou aos pecados. Estou apenas falando que ela se entregou às diversões, às distrações, às vaidades do mundo. Então estava preocupada em ser uma moça apresentável, uma moça bonita, ir às festas, aos bailes, se comportava direitinho, pelo amor de Deus, mas ela tinha abafado aquele chamado de Deus para a vida dela, de uma alegria perfeita, de uma entrega perfeita, de uma entrega radical, de uma entrega completa. E diz então que um dia ela estava no baile e Jesus se apresenta a ela ensanguentado, flagelado, né, com as marcas dos chicotes que havia recebido, e disse a ela, Faustina, Helena, né? Helena, que Faustina é o seu nome de religiosa, né? Helena, até quando terei paciência contigo? Até quando me causarás tristeza? E disse que aquela palavra tocou profundamente o coração dela. E ela, né, saiu dali tocada, porque percebeu que ela deveria ser dócil, se deixar guiar pela vontade de Deus e lutar para fazer valer a vontade de Deus na sua vida, como todos nós, que precisamos lutar para fazer valer a vontade de Deus na nossa vida, porque só os violentos alcançarão o reino dos céus. Então precisamos lutar. E aqui, meus irmãos, um outro ponto. Jesus, ele se entristece quando nós dele nos afastamos. Como diz a palavra de Deus, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É desejo de Deus. Santo Irineu vai dizer, né? A glória de Deus, a alegria de Deus, a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Então, a glória de Deus é o homem salvo. Então, a glória de Deus é quando nós não nos esquecemos que a nossa verdadeira alegria está escrita no céu. Que a nossa verdadeira alegria é Deus. E isso, quando eu digo, meus santos, e quando o nosso Senhor isso afirma, Ele não está fazendo pouco caso das nossas necessidades materiais. Não. Ele nos ensinou a rezar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós podemos pedir a Deus as graças materiais de que necessitamos, mas nós não podemos esquecer que existem as
E é compreensível que você se entristeça, porque alguma coisa lhe falta, porque por algum vale de lágrimas você está passando, mas você lá no fundo do seu coração, você se alegra por quê? Porque você tem Deus, porque o seu nome está escrito no céu, porque você sabe que uma grande alegria o espera, que um Deus maravilhoso que o ama, o espera, e isso enche o seu coração de alegria, que supera em muito as tristezas que você aqui neste mundo venha a experimentar. Então esta certeza, esta verdade que revigora você interiormente. Só que esta verdade, ela precisa ser buscada. Lembra que nós ontem, meditando na vida de São Francisco, falávamos daquele 1 ano que ele passou preso, e que foi ocasião para que ele, no silêncio, na oração, ele visse de uma maneira mais profunda a fugacidade das coisas, a brevidade da vida, a instabilidade de tudo que neste mundo possamos experimentar? Pois bem, nós precisamos então, repitamos aquele ensinamento, fazer silêncio, fazer oração, para que nós experimentemos esta verdade, a alegria de ter o nome escrito no céu, a alegria de ter Deus como nosso amigo, a alegria de saber, de uma maneira muito profunda, de que Deus me basta. E isso, a oração é um momento privilegiadíssimo, quando você reza, e quanto mais você reza, mais as realidades espirituais se tornam concretas, mais Deus, o céu, a salvação se torna uma realidade concreta, uma realidade pela qual vale a pena se sacrificar. Mas a feiura, a tristeza, o horror do inferno e do pecado se tornam realidades quase que palpáveis. Você vê, você crê, você sabe que isto existe e que você não quer isso para a sua vida, mesmo que num dado momento aquilo se lhe apresente de uma maneira atraente, pseudo-gozosa, lhe dando algum prazer, mas é um prazer pelo qual não vale a pena sacrificar a própria alma. Então as realidades espirituais ganham força, ganham uma concretude interior. Não são realidades abstratas, não são realidades longínquas, são realidades muito próximas, tão próximas, quase que concretas. Mas é a vida espiritual que me concede isso. Então precisamos o quê? Investir no silêncio, investir na oração. Terminou a Santa Missa, dá para você fazer 15 a 20 minutos de ação de graças? O pai está na forca, vá-se embora. Vai tirar o pai da forca, a mãe da forca? É compreensível. Mas você não vai tirar o pai da forca? Não existe algo de extrema urgência que justifique a sua saída? Isto é, olha padre, é dia de semana e eu tenho um trabalho. Vá-se embora, meu senhor, Deus te abençoe. Mas o seu trabalho não está às portas, dá para você ficar um pouquinho em ação de graças? Fique em ação de graças. Jesus está ali, fisicamente presente no seu coração. Dá para você sacrificar um pouquinho o seu tempo? Ofereça esse sacrifício santo e agradável a Deus. Você vai alegrar muito a Deus, porque a alegria de Deus é o homem vivo, é o homem salvo. Deus se alegra quando vê o homem caminhando para a salvação. Por quê? Porque Deus sabe que aqueles que o amam serão muito felizes. Então, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Esta escolha fez Santa Faustina. A partir dali, daquela visão, ela tomou a firme decisão, né? Ela não se tornou carmelita, mas como Santa Teresa, ela fez uma determinada determinação por Deus e foi-se embora buscar a vontade de Deus, mesmo que naquele momento primeiro
não tivesse a bênção dos seus pais, que não queriam, de modo algum, que ela se entregasse à vida religiosa. Então peçamos a Nossa Senhora, neste primeiro sábado do mês de outubro, que ela nos alcance esta graça, que lhe dará tanta alegria, porque dá muita alegria ao coração do seu filho. E peçamos também por intercessão de Santa Faustina, que fez violência a si mesma para abraçar a vontade de Deus e, mais uma vez, de uma maneira mais profunda, experimentar a alegria de ter o seu nome escrito no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.